Eu mereço alguém melhor. Meu nome é Samuel. Tenho 45 anos. E essas 5 palavras acabaram com tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida. Sentado naquele quarto de pensão na Lapa, em São Paulo, eu olhava fixamente para os papéis do divórcio sobre o criado mudo arranhado. O ventilador de teto girava preguiçosamente, movendo o ar abafado. O carpete cheirava a décadas de cigarro e arrependimento. 3 meses antes eu tinha uma casa, um carro, uma vida que fazia sentido. Então Diana adoeceu. Câncer de ovário em estágio 3. O médico disse que a cirurgia era sua única chance, mas nosso plano de saúde havia sido cancelado 6 meses antes. Quando fui demitido da Metalúrgica São Judas, a fábrica de autopeças onde eu havia trabalhado por 18 anos. Entrei em desespero. Vendi a casa para um comprador que pagou à vista em 2 semanas. Vendi minha picape para um vizinho pela metade do valor. Esvaziei nossas economias, fiz empréstimo no meu fundo de garantia, pedi dinheiro emprestado a qualquer um que quisesse me ouvir. Queridos ouvintes, preparem-se para uma jornada emocional que tocará seus corações. Se você gosta de histórias que retratam os altos e baixos da vida, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, acomodem-se e mergulhem nesta história de superação e recomeço. A cirurgia aconteceu numa terça-feira no final de janeiro. Fiquei naquela sala de espera por 7 horas, bebendo café requentado e rezando para um Deus em que mal acreditava mais. Quando o cirurgião saiu e me disse que ela tinha sobrevivido, chorei na frente de estranhos. Não me importava. Diana se recuperou lentamente. Fiquei ao seu lado em cada consulta, cada remédio, cada noite ruim. Nos mudamos para uma pensão barata na beira da cidade, porque era tudo que eu podia pagar. Consegui um trabalho num depósito, carregando caminhões às 4 da manhã. Voltava para casa exausto e dolorido, mas ela estava viva. Era só o que importava. Então, numa manhã, voltei do trabalho e a encontrei com as malas prontas. 2 malas ao lado da porta. Sua irmã Vanessa estava atrás dela com os braços cruzados e um olhar frio. Diana não me olhava nos olhos. Ela me entregou um envelope. Dentro estavam os papéis do divórcio já preenchidos. Eu mereço alguém melhor, ela disse. Sua voz era calma, como se estivesse pedindo um café. Alguém que possa realmente me dar conforto. Você está falido, Samuel. Não posso viver assim. Fiquei ali parado, ainda com graxa nas mãos do depósito e não disse nada. O que eu poderia dizer? Eu tinha dado a ela tudo. Literalmente tudo. E não foi suficiente. Ela levou metade do que restava. Alguns milhares de reais que eu tinha conseguido juntar. Saiu com Vanessa. Entrou num carro que eu não reconhecia e foi embora. Sentei na beira da cama da pensão e fiquei olhando para a porta por muito tempo. O quarto estava silencioso, exceto pelo ventilador de teto barulhento. Me senti vazio, como se alguém tivesse arrancado tudo o que havia dentro de mim e deixado apenas a casca. Conheci Diana 12 anos atrás, numa quermesse comunitária no bairro. Ela era engraçada, sorria fácil e me fazia sentir importante. Nos casamos rápido, talvez rápido demais, mas eu achava que éramos sólidos. Pensava que éramos uma equipe. Ela nunca trabalhou muito. Alguns bicos aqui e ali, mas nada fixo. Eu não me importava. Ganhava um dinheiro razoável na Metalúrgica São Judas. E eu gostava de cuidar das coisas. Pagava a hipoteca, as contas, as compras do mercado. Consertava as coisas em casa. Achava que era isso que se fazia quando se ama alguém. Sua irmã Vanessa nunca gostou de mim. Deixou isso claro desde o início. Muito operário, muito simples, sem ambição. Diana costumava me defender no começo, mas com os anos percebi que ela fazia isso cada vez menos. Começou a fazer pequenos comentários sobre a casa ser muito pequena, sobre meu trabalho ser sem futuro, sobre como o marido da amiga Jéssica acabara de ser promovido a gerente regional. Quando fui demitido, as coisas mudaram. Ela parou de me tocar, parou de perguntar sobre o meu dia. Quando o diagnóstico de câncer veio, esperava que nos uníssemos. Em vez disso, ela se afastou. Mas eu disse a mim mesmo que era o medo falando, a doença. Disse a mim mesmo que ela veria o quanto eu a amava quando superássemos aquilo. Pedi dinheiro emprestado ao meu irmão Carlos, a antigos colegas de trabalho, a um cara com quem eu jogava truco 2 vezes por mês. Vendi minhas ferramentas, meus equipamentos de pesca
Qualquer coisa que tivesse valor. Fiquei na fila de uma casa de penhores com o relógio do meu pai e saí com R$300 e um nó na garganta. A cirurgia custou R$62 mil. Juntei o dinheiro pedaço por pedaço. Vendi a casa por R$215 mil. Paguei a hipoteca e as contas médicas e mal sobrou o suficiente para nos manter à tona por alguns meses. Pensei que uma vez que ela estivesse saudável, poderíamos reconstruir, começar de novo. Pensei que ela se lembraria do que tínhamos. Mas na semana após sua consulta final, quando o médico disse que ela estava livre do câncer, ela começou a falar mais com Vanessa. Longas ligações telefônicas atrás de portas fechadas. Peguei pedaços de conversas, palavras como oportunidade e recomeço, e anos desperdiçados. Eu deveria ter visto o que estava por vir, mas não queria acreditar. No dia em que ela partiu, liguei para Carlos. Ele não atendeu. Tentei algumas outras pessoas. Ninguém respondeu. Sentei naquele quarto de pensão sozinho, segurando aqueles papéis de divórcio, e percebi que não tinha mais ninguém. 2 dias depois que Diana partiu, eu estava sentado do lado de fora da pensão, em uma cadeira de metal enferrujada, bebendo café de posto de gasolina, quando um homem de terno se aproximou. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com cabelo grisalho e uma pasta de couro. "Você é o Samuel?" ele perguntou. Concordei com a cabeça. "Estou procurando por vocês", ele disse. "Meu nome é Gregório. Sou advogado. Seu tio Leonardo faleceu há 3 semanas. Olhei fixamente para ele. "Eu não tenho um tio, Leonardo." "Tem sim", disse Gregório. "O irmão mais velho do seu pai. Eles tiveram uma briga antes de você nascer. Leonardo nunca se casou, não teve filhos. Você é o único parente vivo dele. Ele deixou algo para você." Eu me senti entorpecido. Meu pai nunca mencionou um irmão, nem uma vez em 45 anos. Gregório me entregou uma pasta. Dentro havia uma escritura de propriedade, um extrato bancário e uma carta manuscrita. A propriedade era um prédio comercial no centro de São Paulo. O extrato bancário mostrava uma conta com R$48 mil. A carta era curta. "Samuel, nunca te conheci, mas sei que seu pai criou um homem bom. E isso agora é seu. Não desperdice, Leonardo. Li 3 vezes." Olhei para Gregório. "Isso é real?" "Muito real." Ele disse que o prédio estava quitado. Tinha um inquilino. Uma pequena cafeteria que estava lá há 6 anos. Eles pagavam R$1.200 por mês de aluguel. Não é muito, mas é constante. E o dinheiro na conta está limpo, sem impostos devidos. É seu. Recostei-me naquela cadeira de metal e senti algo que não sentia há meses. Não exatamente esperança, mas algo próximo. Uma rachadura no muro. "O que eu preciso fazer?" perguntei. "Assinar alguns papéis. Transferir a escritura para seu nome. Eu posso cuidar do resto." Gregório olhou para mim. "Você está bem, filho?" Balancei a cabeça. Eu não estava bem, mas estava melhor do que havia estado 2 minutos atrás. Depois que Gregório saiu, fiquei ali por muito tempo segurando aquela carta. Pensei em Diana, em como ela disse que eu não podia sustentar a família, em como ela foi embora assim que as coisas ficaram difíceis. Pensei em Vanessa parada ali com aquele olhar presunçoso, como se eu fosse lixo que ela finalmente convenceu a irmã a jogar fora. Dobrei a carta e a coloquei no bolso. Voltei para o quarto da pensão e olhei ao redor. Paredes manchadas, luz piscando, uma cama que afundava no meio. Este era o fundo do poço, mas eu não ia ficar ali. Peguei meu telefone e liguei de volta para Gregório. "Quero ver o prédio", eu disse. "Posso te levar amanhã de manhã", ele disse. "Não", eu disse. "Quero vê-lo agora." O prédio ficava em um terreno de esquina a 2 quadras do mercado municipal, 3 andares de tijolo vermelho, com grandes janelas no térreo. A cafeteria se chamava Despertar, uma placa pintada à mão pendurada acima da porta. Através da janela, eu podia ver um punhado de pessoas sentadas em mesas pequenas, laptops abertos, xícaras fumegantes. Gregório destrancou a porta lateral e me levou para o andar de cima. O 2º e 3º andares estavam vazios. Pisos de madeira empoeirados, tetos altos, radiadores antigos ao longo das paredes. Cheirava a madeira envelhecida e história. "Leonardo comprou isso em 1987, disse Gregório. Costumava ter uma gráfica no térreo. Quando se aposentou, alugou o espaço para a cafeteria.
Os andares superiores estão vazios desde 2003, mas a estrutura é boa. Construção sólida. Você poderia renovar, alugar ou vender tudo. Vale cerca de R$300 mil neste mercado. Caminhei lentamente pela sala. Toquei as paredes. Olhei pelas janelas para a rua abaixo. Isso era real. Isso era meu. E quanto ao inquilino? Perguntei. Contrato renova a cada 2 anos. São boas pessoas. Pagam em dia. Cuidam do lugar. Você pode mantê-los ou encontrar outra pessoa. Assenti. Minha mente já estava se movendo. Pensei sobre o dinheiro na conta. Cara, tem R$8 mil. O suficiente para renovar um andar, talvez 2. O suficiente para começar algo. Quero ficar com ele, eu disse. Gregório sorriu. Escolha inteligente. Passamos a hora seguinte assinando papéis. Quando saí do escritório dele, o prédio era legalmente meu. Fiquei na calçada e olhei de volta para ele. Meu prédio, meu novo começo. Liguei para Carlos naquela noite. Ele finalmente atendeu. Samuel, sinto muito por não ter retornado, ele disse. Tenho estado sobrecarregado no trabalho. Tudo bem, eu disse. Queria te contar algo. Herdei um prédio. Houve uma pausa. O quê? Expliquei tudo. Leonardo, a propriedade e o dinheiro. Carlos ouviu sem interromper. Isso é incrível, cara, ele disse quando terminei. Você merece um pouco de sorte. Vou reformá-lo, eu disse. Alugar os andares superiores. Fazer algo com isso. Precisa de ajuda? Carlos perguntou. Tenho algumas ferramentas. Posso aparecer este fim de semana? Sim, eu disse. Eu gostaria disso. Pela primeira vez em semanas senti que podia respirar, mas 2 dias depois recebi uma ligação de Diana. Ela queria se encontrar, disse que era importante. Quase disse não, mas algo em sua voz me deixou curioso. Nos encontramos em uma lanchonete perto da pensão. Ela parecia bem, saudável, como se o câncer nunca tivesse acontecido. Usava uma jaqueta nova que eu não reconhecia. Ouvi dizer que você herdou algo, ela disse, sentando-se à minha frente. Olhei fixamente para ela. Como você soube disso? Vanessa tem uma amiga que trabalha no cartório. As notícias correm. Não disse nada. Olha, Samuel, eu cometi um erro, ela disse. Estava com medo. O câncer, os problemas de dinheiro, tudo. Entrei em pânico. Mas ainda me importo com você. Estivemos juntos por 12 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Recostei-me na cabine. Você disse que merecia coisa melhor. Eu sei que estava errada. Ela estendeu a mão pela mesa, tentou tocar a minha. Puxei-a de volta. Quero tentar de novo. Podemos recomeçar. Vou te ajudar com o prédio. Podemos fazer dar certo. Olhei para ela por um longo tempo. Então me levantei. Não, eu disse. Saí antes que ela pudesse dizer outra palavra. Uma semana depois, comecei a reformar o 2º andar. Carlos aparecia na maioria das noites depois do trabalho e nós arrancávamos carpete velho. Consertávamos paredes, pintávamos. Era bom construir algo com minhas mãos novamente. Ver progresso. A inquilina do térreo, uma mulher chamada Laura, que era dona da cafeteria, nos trazia café de graça todas as manhãs. Ela tinha talvez 35 anos, quieta, com jeans manchados de tinta e um sorriso fácil. Perguntou o que eu estava planejando para os andares superiores. Talvez escritórios, eu disse. Ou pequenos apartamentos. Ainda estou descobrindo. Este bairro precisa de mais moradias acessíveis, ela disse. Só uma ideia. Gostei dessa ideia. Moradias acessíveis, algo que importava. Mas Diana não desistia. Ela ligou 2 vezes. Então apareceu no prédio uma tarde enquanto eu estava trabalhando. Carlos estava lá. Ele me deu um olhar e foi para a sala ao lado. Samuel, precisamos conversar, disse Diana. Não, não precisamos. Sim, precisamos. Ela cruzou os braços. Ainda sou legalmente sua esposa. O divórcio não está finalizado. Isso significa que tenho direito a esse prédio. Coloquei o martelo que estava segurando no chão. O quê? São Paulo é um estado de bens comuns. Qualquer coisa adquirida durante o casamento pode ser dividida em um divórcio. Você herdou esse prédio enquanto ainda estávamos casados. Falei com um advogado. Tenho direito à metade. Senti meu peito apertar. Você me abandonou. Isso não importa legalmente. Eu tenho direitos. Olhei fixamente para ela. Isso não era sobre reconciliação. Nunca foi sobre reconciliação. Ela queria o prédio.
Ela queria o dinheiro. Ela queria pegar a única coisa boa que tinha acontecido comigo em meses e cortar pela metade. Saia daqui, eu disse. Samuel, seja razoável. Podemos resolver isso sem ir ao tribunal. Só me dê o que é meu por direito e eu assino os papéis. Fim limpo. Saia daqui, eu disse novamente. Mais alto desta vez. Ela saiu, mas eu sabia que ela falava sério. 2 dias depois, recebi uma carta do advogado dela, uma reivindicação formal contra a propriedade. Ela pedia metade do valor ou metade da renda de aluguel dali em diante, ou um acordo único de 75 mil. Liguei para Gregório. Ele ouviu tudo e então suspirou. Ela tem um caso, ele disse. Não um ótimo caso, mas um caso. Propriedade herdada geralmente é considerada separada, mas se você a melhorar ou gerar renda dela durante o casamento, pode se tornar bem comum. Como você está reformando e recebendo aluguel, ela poderia argumentar que é um bem comum. Então o que eu faço? Você luta, mas vai custar dinheiro. Honorários legais, custos judiciais pode se arrastar por meses. Desliguei e sentei na sala vazia do 2º andar. As paredes estavam meio pintadas, ferramentas espalhadas pelo chão. Pensei em tudo o que tinha sacrificado, tudo o que tinha perdido. E agora Diana queria levar isso também. Não. Liguei de volta para Gregório. Preciso que você faça algo para mim. O quê? Preciso que você investigue a vida de Diana, da irmã dela, Vanessa. Descubra o que elas têm feito desde que ela partiu. Gregório ficou quieto por um momento. Samuel, sou advogado imobiliário. Não faço investigações. Então encontre alguém que faça, por favor. Ele suspirou. Conheço um cara investigador particular. Ele não é barato. Não me importo. Faça isso. 3 dias depois, o investigador me enviou um arquivo e tudo fez sentido. Diana havia planejado isso por meses, muito antes de pedir o divórcio, muito antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer. O investigador encontrou e-mails entre Diana e Vanessa datando de quase 1 ano atrás. Vanessa vinha pressionando Diana a me deixar por muito tempo, me chamando de perdedor sem futuro e dizendo que Diana estava desperdiçando sua vida com um operário de fábrica. Quando Diana adoeceu, Vanessa viu uma oportunidade. Convenceu Diana a me deixar esvaziar nossas economias e vender tudo para pagar pela cirurgia. O plano era simples: me deixar falido salvando a vida dela, depois se divorciar de mim e pegar o que sobrasse. Mas elas não esperavam que eu herdasse o prédio. Os e-mails após a morte de Leonardo eram ainda mais claros. Vanessa havia pesquisado o valor da propriedade, calculado a renda potencial, e disse a Diana que ela poderia conseguir pelo menos 150 mil reais se jogasse direito. Ele te deve, escreveu Vanessa. Você estava doente. Ele deveria ter dado um jeito sem vender a casa. Isso é culpa dele. Pegue o que é seu e siga em frente. Também havia extratos bancários mostrando que Vanessa estava canalizando dinheiro para Diana durante nosso casamento. Pequenas quantias, 1.500 aqui, 1.000 reais ali, mas somava. Vanessa estava financiando o plano de fuga de Diana. E então encontrei a peça final. Diana estava vendo alguém, um homem chamado João, que trabalhava em vendas de produtos farmacêuticos. Eles se conheceram em uma de suas consultas médicas. O investigador tinha fotos deles juntos, datas que remontavam a 8 semanas atrás, logo após Diana receber seu atestado final de saúde. Ela não estava me deixando porque eu estava falido. Ela estava me deixando porque já tinha seguido em frente. Sentei na pequena mesa no meu quarto de pensão e li tudo 2 vezes. Senti uma estranha calma. Não raiva, não tristeza, apenas clareza. Liguei para Gregório. Preciso que você apresente uma contra-reivindicação, eu disse. Contra Diana e Vanessa. Com base em quê? Fraude e manipulação emocional. Vanessa interferiu financeiramente em nosso casamento. Ela trabalhou ativamente para destruí-lo. E Diana cometeu adultério durante nosso casamento, o que, sob a lei paulista, pode afetar a divisão de bens. Quero que a reivindicação dela seja rejeitada e quero que Vanessa seja responsabilizada. Gregório ficou quieto por um momento. Isso é agressivo. Você pode fazer isso? Sim, mas vai ficar feio. Ótimo. 2 semanas depois, o advogado de Diana recebeu um processo de 60 páginas. Incluía cada e-mail,
Cada transação bancária, cada foto, descrevia a manipulação de Vanessa e o caso de Diana. Solicitava que o tribunal rejeitasse o pedido de Diana completamente e me concedesse o pagamento dos meus honorários advocatícios. Diana me ligou naquela noite. Furiosa, você nos investigou, ela gritou. Isso é insano, Samuel. Você é insano. Estou protegendo o que é meu, eu disse. Você vai perder. Meu advogado diz que você não tem caso. Então acho que veremos. Desliguei. A audiência foi marcada para o final de abril. Passei as semanas que antecederam terminando o segundo andar. Carlos me ajudou a instalar novos pisos, repintar os acabamentos, consertar as janelas. Laura da cafeteria me apresentou a um amigo empreiteiro que me deu um bom desconto no trabalho elétrico. O espaço começou a parecer realmente profissional. Coloquei uma placa anunciando o aluguel de escritórios. Dentro de uma semana tive 3 consultas. Quando chegou a audiência, eu já tinha alugado o segundo andar inteiro para uma pequena empresa de marketing por R$2.500 por mês. O prédio estava funcionando e eu estava apenas começando. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Diana sentou-se de um lado com sua advogada, uma mulher bem vestida, com uma pasta cheia de papéis. Vanessa sentou-se atrás dela, braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse o vilão. Gregório expôs nosso caso calmamente. Ele guiou o juiz através dos e-mails, dos registros financeiros, da linha do tempo do caso extraconjugal de Diana. Mostrou como Vanessa havia sistematicamente manipulado Diana para me deixar, como elas haviam planejado tirar vantagem da minha vulnerabilidade financeira e como Diana havia violado os termos do casamento cometendo adultério. A advogada de Diana tentou argumentar que a herança ainda era um bem comum do casamento. Mas Gregório rebateu com jurisprudência paulista, mostrando que bens herdados permanecem separados a menos que sejam misturados, e que as reformas que eu fiz foram financiadas inteiramente pela própria herança, não por fundos do casamento. O juiz revisou os documentos. Ele perguntou diretamente a Diana se os e-mails eram reais. Diana hesitou, depois admitiu que eram. E esse relacionamento com João, disse o juiz, quando começou? Diana olhou para sua advogada. Sua advogada sussurrou algo. Diana voltou-se para o juiz. Março, enquanto você ainda estava casada. Sim. O juiz colocou os papéis na mesa. Estou negando o pedido da requerente. A propriedade permanece com o requerido. Adicionalmente, o requerido recebe honorários advocatícios no valor de R$8.400 a serem pagos pela requerente dentro de 60 dias. O rosto de Diana ficou pálido. Vanessa levantou-se e começou a dizer algo, mas o juiz a interrompeu. Esta audiência está encerrada. Saí daquele tribunal e fiquei nos degraus do fórum. O sol estava forte. O ar cheirava a primavera. Liguei para Carlos. Acabou, eu disse. Você ganhou? Sim, eu ganhei. Diana nunca pagou os honorários advocatícios. Ela pediu falência 4 meses depois. Vanessa parou de falar com ela após a audiência. Furiosa que Diana havia admitido o caso extraconjugal no tribunal. O desentendimento destruiu o relacionamento delas. João, o vendedor de produtos farmacêuticos, deixou Diana quando percebeu que ela não tinha dinheiro e uma montanha de dívidas. Ela se mudou para um kitnet na zona leste de São Paulo e conseguiu um emprego como garçonete. Soube de tudo isso através de Carlos, que ouviu de alguém que conhecia alguém. Não fui procurar atualizações. Não me importava. Terminei de reformar o 3º andar até o verão. Aluguei-o para um designer gráfico freelancer e um pequeno escritório de advocacia. O prédio estava completamente alugado. Eu estava recebendo R$4.700 por mês, em renda menos despesas. Não era uma fortuna, mas era constante. Era meu. Contratei Laura da cafeteria para gerenciar o prédio em meio período. Ela era organizada, confiável, e os inquilinos gostavam dela. Comecei a trabalhar em uma segunda propriedade, um sobrado a 2 ruas de distância, que comprei com um pequeno empréstimo empresarial. Reformei-o e aluguei ambas as unidades dentro de um mês. No final do ano, eu tinha 3 propriedades e uma reputação crescente como um proprietário justo que realmente consertava as coisas quando quebravam. Não era rico, mas estava estável. Estava construindo algo real.
Saí da pensão em agosto e me mudei para um apartamento de um quarto acima de uma padaria. Era pequeno, mas tinha grandes janelas e pisos de madeira e cheirava a pão fresco todas as manhãs. Comprei uma picape usada, uma cafeteira e uma cadeira que não balançava. Parei de pensar em Diana. Parei de pensar no que perdi. Comecei a pensar no que construí. Em alguns dias eu ainda sentia o peso daqueles meses, o medo, o esgotamento, a humilhação de ver alguém que eu amava ir embora quando eu não tinha mais nada para dar. Mas na maioria dos dias, sentia algo melhor. Me sentia livre, como se finalmente pertencesse a mim mesmo novamente. Sem amarras, sem ninguém tirando pedaços que eu não podia perder. Aprendi que o fundo do poço não era o fim, era a fundação. Na segunda-feira, 17 de novembro, exatamente um ano depois que Diana saiu, Laura bateu na porta do meu escritório no primeiro andar do prédio. Eu havia transformado um pequeno depósito em um espaço de trabalho agradável, com uma mesa de carvalho que comprei em um leilão e restaurei eu mesmo. Samuel, desculpe interromper, ela disse, mas preciso falar com você sobre algo. Ela parecia nervosa, o que era incomum para Laura. Ela geralmente era calma e composta. Claro, entre, eu disse. O que foi? Ela sentou-se na cadeira em frente à minha mesa. Recebi uma oferta para a cafeteria. Um grupo de investidores quer comprá-la. Senti um aperto no estômago. Laura e sua cafeteria haviam se tornado parte da minha nova vida, uma parte que eu valorizava. É uma boa oferta? Perguntei tentando manter a voz neutra. Muito boa, ela admitiu. 3 vezes o que vale o negócio, na verdade. Uau, parabéns. Obrigada, ela disse, mas não parecia feliz. Tem um problema. O que foi? Eles não querem apenas a cafeteria. Querem comprar o prédio inteiro e ofereceram muito dinheiro. Olhei para ela confuso. O prédio não está à venda. Você sabe disso? Eu sei, ela disse rapidamente. Eu disse isso a eles. Mas eles são persistentes. E, bem, descobri quem está por trás da oferta. Quem? Vanessa. A sala pareceu ficar mais silenciosa. A irmã de Diana? Laura assentiu. Eu não sabia no início. Eles se apresentaram como grupo VCJ Investimentos, mas fiz algumas pesquisas. Ela, Samuel, ela criou uma empresa imobiliária, depois que você ganhou no tribunal. Aparentemente está tendo sucesso, e agora quer seu prédio. Recostei-me na cadeira. Então Vanessa não tinha desistido. Só mudou de tática. Quanto eles ofereceram? Perguntei. 850 mil reais, pelo prédio inteiro, incluindo a cafeteria. Quase 3 vezes o valor de mercado. Uma oferta que seria difícil recusar para a maioria das pessoas. E se você aceitar a oferta pela cafeteria? Perguntei. O que acontece com seu contrato de aluguel? Laura suspirou. Eles deixaram claro que não estão interessados só na cafeteria. É tudo ou nada. E meu contrato com você renova em 3 meses. Eles provavelmente esperariam até lá e depois me expulsariam. E você quer vender? A cafeteria, quero dizer. Ela olhou pela janela por um momento. Seria dinheiro suficiente para me aposentar cedo ou começar algo novo em outro lugar? Mas adoro esta cafeteria. Construí isso do zero. Conheço todos os clientes pelo nome. Não sei se conseguiria fazer isso de novo em outro lugar. Olhei para a mulher à minha frente. Laura havia se tornado mais do que apenas uma inquilina nos últimos meses. Ela era uma amiga, talvez minha única amiga, além de Carlos. Ela me trazia café toda manhã, deixava muffins na minha porta quando trabalhava até tarde, me dava conselhos sobre decisões de negócios. Ela cuidava dos outros inquilinos, assegurando que o prédio funcionasse sem problemas. E agora Vanessa queria tirar isso de nós dois. Não vou vender, eu disse. Laura pareceu aliviada. Tem certeza? É muito dinheiro, Samuel. Tenho certeza. Este prédio não está à venda, especialmente para Vanessa. Laura sorriu. Vou dizer a eles. Mas no dia seguinte, Laura voltou ao meu escritório. Desta vez ela parecia preocupada. Eles elevaram a oferta, ela disse. 1 milhão eles pelo prédio. Ainda não está à venda. Samuel, isso é mais de 3 vezes o valor. Não me importo se é 10 vezes o valor. Não vou vender para Vanessa. Laura hesitou. Tem mais uma coisa. Eles disseram que se você não vender, vão comprar todos os prédios ao redor. Transformar a área inteira em um centro comercial de luxo. Aumentar tanto o valor dos terrenos que os impostos vão forçá-lo a vender eventualmente.
Senti raiva crescer dentro de mim. Vanessa estava tentando me encurralar, usando seu novo dinheiro como uma arma, assim como ela havia usado Diana. Deixe-os tentar, eu disse. Este prédio ficou aqui por 70 anos. Vai ficar por mais 70. Laura assentiu, mas parecia inquieta. Vou transmitir sua resposta. Naquela noite, liguei para Gregório e contei sobre a oferta. Não é ilegal, ele disse após ouvir. Agressivo. Talvez um pouco antiético, mas não ilegal. Se eles realmente comprarem todas as propriedades ao redor, poderiam criar problemas para você. Aumentar os impostos territoriais, redirecionar o tráfego, tornar a área menos atraente para seus inquilinos. O que você recomenda? Do ponto de vista puramente financeiro? Pegue o dinheiro e corra. 1 milhão por um prédio que vale 300 mil é um negócio incrível. E do ponto de vista não financeiro? Gregório suspirou. Do ponto de vista humano. Entendo por que você quer resistir. Esta mulher tentou arruinar sua vida uma vez. É natural não querer dar a ela a satisfação. Agradeci a Gregório e desliguei. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei andando pelo meu pequeno apartamento pensando. Se eu vendesse, teria dinheiro suficiente para comprar vários outros prédios, começar um império imobiliário próprio. Seria a decisão financeiramente inteligente. Mas este prédio não era apenas um investimento para mim. Era um símbolo da minha sobrevivência, do meu renascimento, da minha vitória sobre Diana e Vanessa. E havia Laura. Vender significaria traí-la, deixá-la à mercê de Vanessa, que claramente não se importava com o que a cafeteria significava para a comunidade. Não venderia. Não importa o quanto oferecessem. No dia seguinte, fui até a cafeteria. Laura estava atrás do balcão, preparando um café. Ela parecia cansada. Você está bem? Perguntei. Não dormi muito, ela admitiu. Estive pensando sobre tudo isso. Eu também. E? Não vou vender, eu disse. Este prédio não está à venda por nenhum preço. Laura largou a xícara que estava segurando e me abraçou impulsivamente. Obrigada, ela sussurrou. Fiquei surpreso, mas retribuí o abraço. Era o primeiro contato humano real que eu tivera em meses, além de apertos de mão comerciais. Por quê? Perguntei quando ela se afastou. Por que isso significa tanto para você? Esta cafeteria é tudo para mim, ela disse. É minha vida. Não é apenas um negócio. É uma comunidade. Conheço cada pessoa que entra por aquela porta. Sei o que elas pedem. Sei sobre seus filhos, seus trabalhos, seus sonhos. Não poderia simplesmente recomeçar em outro lugar. Olhei para ela com um novo respeito. Entendi perfeitamente o que ela queria dizer. Então não vamos a lugar nenhum, eu disse. Vamos ficar bem aqui e deixar Vanessa construir o que quiser ao nosso redor. Laura sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Você é um bom homem, Samuel. Pela primeira vez em muito tempo acreditei nisso, mas sabia que Vanessa não desistiria facilmente. Se ela estava disposta a gastar 1 milhão em um prédio, que valia 300 mil hares, estava determinada. E mulheres determinadas como Vanessa raramente aceitavam um não como resposta. Uma semana depois, descobri o quanto ela estava determinada. Estava trabalhando no porão do prédio, organizando algumas ferramentas quando ouvi passos na escada. Virei-me esperando ver Laura, mas em vez disso, lá estava Vanessa, sozinha. Olá, Samuel, ela disse, sua voz fria como sempre. Como você entrou aqui? A porta estava aberta. Eu duvidava disso. Vanessa nunca foi do tipo que esperava por um convite. O que você quer? Perguntei, apoiando-me em uma estante para parecer calmo, embora meu coração estivesse acelerado. Acho que você sabe, ela disse. Quero comprar seu prédio. Não está à venda. Laura já te disse isso. Sim, ela disse. Garota leal, aquela Laura. Disse que você nem consideraria minha oferta de 1 milhão. Ela estava certa. Vanessa sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Que tal rimos 5 milhão? Pisquei. Ela realmente queria este prédio. Por que isso é tão importante para você? É um bom investimento. Há outros prédios. Melhores prédios. Ela deu de ombros. Gosto deste. Isso não tem nada a ver com o fato de ser meu. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Você sempre foi paranoico, Samuel. E você sempre foi manipuladora, Vanessa. Seu sorriso desapareceu completamente. 1,5 milhão é minha oferta final.
pense bem. Você nunca verá esse tipo de dinheiro novamente. Não estou interessado. Ela me estudou por um momento, como se tentasse descobrir o que me fazia funcionar. Todos têm um preço, Samuel. Até você. Não para você, eu disse. Nunca para você. Algo passou por seus olhos. Raiva, frustração. Talvez até mesmo um lampejo de respeito relutante. Você vai se arrepender disso, ela disse finalmente. Quando eu terminar de desenvolver tudo ao redor deste lugar, seu prédiozinho vai ser uma relíquia patética. Ninguém vai querer alugar aqui. Sua preciosa cafeteria vai falir. Veremos. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Diana está grávida, sabia? João voltou para ela. Eles estão pensando em se mudar para o litoral, abrir um spa. Com o meu dinheiro, claro. Ela esperou, observando meu rosto, esperando ver dor ou ciúmes. Não dei a ela essa satisfação. Desejo a eles o melhor, eu disse, e realmente quis dizer isso. Diana não significava mais nada para mim, nem para machucar. Vanessa pareceu desapontada com minha reação. Esta é sua última chance, ela disse. Amanhã a oferta desaparece. Adeus, Vanessa. Ela saiu sem outra palavra. Fiquei no porão por um longo tempo depois que ela saiu, pensando. Então subi as escadas para encontrar Laura esperando no topo, parecendo preocupada. Eu a vi saindo, ela disse. Você está bem? Estou bem, eu disse e estava. Ela ofereceu 1,5 milhão. Os olhos de Laura se arregalaram. E você recusou? Recusei. Posso perguntar por quê? Olhei para aquela mulher gentil, que havia se tornado uma parte tão importante da minha nova vida sem que eu percebesse. Porque algumas coisas valem mais que dinheiro, eu disse. Este prédio, esta comunidade que construímos, algumas coisas não estão à venda. Laura sorriu e seu sorriso continha algo que não consegui identificar imediatamente. Talvez fosse apenas gratidão, ou talvez fosse algo mais. O que fazemos agora? Ela perguntou. Agora, eu disse, nos preparamos para a guerra. Não demorou muito para que a ameaça de Vanessa começasse a se materializar. 2 semanas depois da sua visita, notícias começaram a circular pelo bairro. O VCJ Investimentos havia comprado o prédio comercial do outro lado da rua. Em seguida, adquiriram o estacionamento ao lado, depois a loja de conveniência na esquina. Em um mês, Vanessa tinha comprado 4 propriedades em um raio de 2 quarteirões do meu prédio. Grandes faixas apareceram em todos eles. Em breve, Centro Comercial São Paulo Prime, lojas, restaurantes e apartamentos de luxo. A mensagem era clara. A pequena cafeteria aconchegante e o meu prédio restaurado ficariam deslocados em meio a todo aquele desenvolvimento de alto padrão. Era exatamente como ela havia ameaçado. O que vamos fazer? Perguntou Laura, olhando pela janela da cafeteria para os trabalhadores que já começavam a demolir o interior do prédio em frente. Havia preocupação em sua voz e com razão. A clientela da cafeteria era composta principalmente por trabalhadores locais e estudantes universitários próximos, não o tipo de pessoa que frequentaria um centro comercial de luxo. Vamos nos adaptar, eu disse, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Como? Não podemos competir com corporações e franquias caras. Não vamos competir. Vamos oferecer algo diferente. Laura me olhou confusa. O quê? Autenticidade, comunidade. Tudo o que esses lugares elegantes não conseguem oferecer. Chamei Carlos naquela noite e contei a situação. Ele ouviu em silêncio e então disse algo que me surpreendeu. Você sabe que eu trabalho em marketing, certo? Sim, eu disse, para aquela empresa de seguros. Então confie em mim quando digo que você pode transformar isso a seu favor. David contra Golias, o pequeno negócio local contra a grande corporação impessoal. As pessoas adoram torcer pelo azarão. Você acha? Tenho certeza. Mas você precisa ser estratégico. No dia seguinte, Carlos apareceu no prédio com uma pasta cheia de ideias. Sentamos no escritório improvisado com Laura e ele apresentou seu plano. Primeiro, ele disse, precisamos contar nossa história. As pessoas adoram histórias. Samuel, você foi de operário desempregado a proprietário de imóveis que se recusa a vender para grandes corporações. Laura, você construiu esta cafeteria do zero, conhece cada cliente pelo nome. Isso ressoa com as pessoas. E como contamos essa história? Perguntei. Redes sociais. Jornal local.
Boca a boca. Vamos fazer desta cafeteria mais do que apenas um lugar para tomar café. Vamos torná-la um símbolo de resistência contra a gentrificação. Laura parecia cética. Isso parece bastante idealista. É estratégia de marketing, disse Carlos, mas baseada em algo real. Vocês dois realmente se importam com este lugar e com a comunidade. Isso é verdadeiro. Só precisamos que mais pessoas saibam disso. Carlos passou a tarde tirando fotos da cafeteria, do prédio, de mim e Laura trabalhando. Ele criou contas em redes sociais e começou a postar a história. Como um prédio antigo estava sendo revitalizado em vez de demolido, como uma pequena cafeteria estava servindo a comunidade há anos, como estávamos lutando para manter o caráter do bairro vivo. Para nossa surpresa, a história pegou. Um jornal local fez uma matéria sobre nós na semana seguinte. Resistência no centro. Pequenos negócios lutam contra desenvolvimento de luxo. A matéria foi compartilhada online centenas de vezes. Enquanto isso, Laura e eu começamos a reimaginar a cafeteria. Transformamos o espaço dos fundos, que era usado principalmente para estoque, em uma pequena biblioteca comunitária. Colocamos estantes nas paredes e pedimos doações de livros. Em poucos dias tínhamos centenas de volumes. Começamos a realizar eventos noturnos, noites de poesia, pequenos shows de músicos locais, grupos de leitura. Estendemos o horário de funcionamento e adicionamos opções ao cardápio que não custariam muito para implementar, mas que mostrariam nossa dedicação à qualidade artesanal. Pães caseiros, tortas feitas no local, cafés especiais de produtores locais. A cada semana, mais pessoas começavam a aparecer. Não apenas os clientes habituais, mas pessoas novas que haviam ouvido falar sobre o despertar e o que estávamos tentando fazer. Jovens, principalmente, que preferiam a atmosfera acolhedora da nossa cafeteria às cadeias corporativas. Mas Vanessa não ficou parada. A construção do centro comercial avançava rapidamente. Grandes guindastes apareceram. Escavadeiras começaram a cavar fundações profundas. O barulho era constante, dia e noite, tornando difícil para os clientes desfrutarem da atmosfera tranquila da cafeteria. Eles estão fazendo isso de propósito, disse Laura uma tarde particularmente barulhenta. Estão tentando nos expulsar. Provavelmente, eu concordei. Mas não vamos facilitar para eles. Investimos em isolamento acústico para o café. Não era perfeito, mas ajudava a abafar o pior do barulho. Instalamos plantas e painéis decorativos nas janelas que davam para o canteiro de obras, criando uma barreira visual e auditiva. A construção também criou outro problema: poeira. Muita poeira. Todos os dias, Laura tinha que limpar uma camada de pó fino que se acumulava em tudo. Era trabalhoso e desanimador. Mas então, um dos clientes regulares, um estudante de engenharia ambiental, apontou algo preocupante. Vocês perceberam que essa poeira não parece normal? Ele perguntou um dia. Parece mais com resíduos de construção antiga. Podem ser materiais perigosos. O comentário me deixou alarmado. Peguei uma amostra da poeira e levei para análise em um laboratório ambiental. Os resultados voltaram em 3 dias, confirmando nossas suspeitas. A poeira continha níveis elevados de amianto e chumbo, provavelmente dos prédios antigos que estavam sendo demolidos sem as devidas precauções. Isso é ilegal, disse Gregório quando mostrei a ele os resultados. Eles precisam seguir protocolos rigorosos para a demolição de estruturas antigas, especialmente com materiais perigosos. Podemos usar isso contra eles? Absolutamente, ele disse. Vou entrar com uma ação judicial amanhã mesmo. Solicitar uma liminar para paralisar a construção até que implementem medidas de segurança adequadas. A notícia da ação judicial se espalhou rapidamente. Um repórter de um jornal maior ficou interessado e publicou uma matéria sobre como o ambicioso projeto de desenvolvimento estava potencialmente expondo o bairro a materiais perigosos. Juiz concedeu a liminar em tempo recorde. A construção foi paralisada por 30 dias, enquanto investigações eram realizadas. Foi nossa primeira vitória real contra Vanessa, e ela não ficou feliz. Ela apareceu na cafeteria em uma manhã movimentada, acompanhada por um homem de terno que presumo ser seu advogado.
Você está atrasando o inevitável, ela disse assim que me viu. Não se preocupou em baixar a voz, claramente querendo que todos ouvissem. Este bairro vai mudar. Pessoas como você e seu café patético não pertencem mais aqui. Os clientes pararam o que estavam fazendo e observaram a cena se desenrolar. Laura saiu de trás do balcão e ficou ao meu lado. Este café existe há mais tempo do que seu interesse em imóveis, Vanessa, eu disse calmamente. Continuará aqui muito depois que você se cansar deste jogo. Jogo? Ela riu, um som duro e sem humor. Isto não é um jogo, Samuel. É negócio. E você está no caminho do progresso. Progresso? Laura interveio. É assim que você chama despejar produtos tóxicos na nossa comunidade? Colocar lucro acima da segurança das pessoas? Vanessa lançou um olhar gélido para Laura. Acidentes acontecem em construções. Não é nada pessoal. Parece bastante pessoal para mim, eu disse. Pense no que quiser, Vanessa deu de ombros. Mas a liminar é temporária. Em um mês, estaremos construindo novamente. E então nada vai nos parar. Quando ela se virou para sair, uma das clientes regulares, uma senhora idosa que vinha todos os dias para seu café da manhã, se levantou. Você deveria ter vergonha, ela disse a Vanessa. Lugares como este são o coração da comunidade. Vocês, pessoas ricas, sempre acham que podem comprar qualquer coisa, mas algumas coisas não têm preço. Outros clientes começaram a aplaudir. Vanessa parecia surpresa, como se não esperasse resistência de ninguém além de mim e Laura. Seu rosto endureceu. E ela saiu rapidamente, seu advogado seguindo atrás. Depois que ela saiu, a cafeteria explodiu em conversas. As pessoas vieram até nós, oferecendo apoio, perguntando como poderiam ajudar. Uma advogada ambiental que frequentava o local se ofereceu para ajudar com a ação judicial pro bono. Um grupo de estudantes de arquitetura se ofereceu para desenvolver um plano para melhorar ainda mais nosso prédio, tornando-o mais ecologicamente correto e eficiente. Viu? Que Laura disse mais tarde, quando estávamos fechando. Não somos apenas nós contra ela. Temos uma comunidade inteira nos apoiando. Ela estava certa. O que começou como uma disputa pessoal entre mim e Vanessa havia se transformado em algo maior. Uma batalha pelo futuro do bairro, por quem teria voz na sua evolução. Na semana seguinte, organizamos uma reunião comunitária no salão do 3º andar, que eu tinha reformado, mas ainda não alugado. Mais de 50 pessoas apareceram. Clientes regulares, moradores locais, donos de pequenos negócios nas redondezas. Todos preocupados com o desenvolvimento agressivo que ameaçava mudar o caráter do bairro. Não somos contra o desenvolvimento, expliquei ao grupo. Sabemos que os bairros mudam, evoluem, mas deve ser um crescimento orgânico, que respeite a história e a comunidade existente. A advogada ambiental, Renata, apresentou nossas descobertas sobre os riscos de saúde da demolição. Ela explicou que nossa ação judicial não apenas buscava interromper a construção, mas também exigia remediação adequada dos danos já causados. Precisamos documentar tudo, ela aconselhou. Tirem fotos da poeira. Registrem quando a construção ocorre fora do horário permitido. Anotem quaisquer problemas de saúde que vocês ou seus familiares possam estar experimentando. Um historiador local se ofereceu para pesquisar a história do nosso prédio e dos arredores, buscando possível significado histórico que pudesse ajudar na preservação. Um organizador comunitário sugeriu uma petição solicitando que a prefeitura revisasse os planos de zoneamento da área, potencialmente limitando o tamanho e a escala de novos desenvolvimentos. Quando a reunião terminou, eu me senti revigorado. Pela primeira vez, desde que Vanessa começou sua campanha contra nós, senti que tínhamos uma chance real, não apenas de sobreviver, mas de prosperar. Isso foi incrível, disse Laura enquanto ajudávamos a arrumar as cadeiras após a reunião. Nunca imaginei que tantas pessoas se importassem. Eu também não, admiti. Sempre pensei que estava sozinho nessa luta. Laura parou o que estava fazendo e olhou para mim. Você nunca está sozinho, Samuel. Não mais. Havia algo em seu olhar, uma suavidade que não estava lá antes ou que eu não tinha notado. Senti um calor no peito, que não tinha nada a ver com o café que estava bebendo. Nos dias seguintes, nosso movimento cresceu. A petição conseguiu mais de 2.000 assinaturas. O historiador descobriu que nosso prédio,
construído em 1935, tinha sido um dos primeiros exemplos de arquitetura modernista no bairro, dando-nos um argumento para a preservação histórica. A investigação sobre as práticas de demolição da Vanessa revelou mais irregularidades, falta de licenças adequadas, descumprimento de regulamentos de segurança, possível suborno de inspetores para ignorar violações. Carlos transformou cada nova descoberta em conteúdo para nossas redes sociais, construindo nossa narrativa de David contra Golias. Nossa história foi pega por um jornal nacional, depois por um canal de televisão local. A pressão começou a aumentar sobre Vanessa e seu grupo de investimentos. Os políticos locais, inicialmente entusiastas do desenvolvimento, que prometia mais receita tributária, começaram a se distanciar publicamente do projeto após a reação negativa da comunidade. Um sábado à noite, pouco antes do fechamento, Laura e eu estávamos limpando a cafeteria após um evento musical bem-sucedido, quando meu telefone tocou. Era Gregório. "Samuel, você não vai acreditar", ele disse, sua voz animada. "A prefeitura acaba de suspender todas as licenças de construção do projeto da Vanessa, pendente revisão completa." "O quê? Por quê?" Aparentemente, um delator dentro da Secretaria de Obras veio a público com provas de que alguém do VCJ Investimentos pagou propina para acelerar as aprovações e ignorar requisitos ambientais. Olhei para Laura, que estava observando minha reação. Coloquei o telefone no viva voz. "Isso significa o que eu acho que significa?" perguntei. "Significa que eles não podem continuar construindo por enquanto. E se as alegações forem comprovadas, podem enfrentar acusações criminais." Laura cobriu a boca com a mão, seus olhos brilhando de surpresa e alegria. "Quem era o delator?" perguntei. "Isso é o mais interessante", disse Gregório. "Foi a ex-secretária de Vanessa. Aparentemente, ela estava coletando provas há meses, esperando o momento certo." "Por que ela faria isso?" "Não tenho certeza", Gregório admitiu. "Mas ouvi rumores de que Vanessa a demitiu de forma humilhante há algumas semanas. Vingança, talvez." Agradeci a Gregório e desliguei. Laura e eu nos olhamos, uma mistura de choque e alegria em nossos rostos. "Nós conseguimos?" Ela perguntou hesitante. "Acho que sim", eu disse, mal acreditando. "Pelo menos por enquanto." Laura se jogou em meus braços, me abraçando com força. Eu a abracei de volta, respirando o cheiro de café em seu cabelo, sentindo a vibração de sua risada contra meu peito. "Precisamos comemorar", ela disse, afastando-se com os olhos brilhantes. "Espere aqui." Ela correu até o fundo da loja e voltou com uma garrafa de vinho e 2 copos. "Eu estava guardando isto para uma ocasião especial", ela explicou enquanto servia o vinho. "Levantamos nossos copos à resistência." Ela disse. "À comunidade", eu acrescentei. Enquanto tomávamos nosso vinho, olhando pela janela para a cidade iluminada, senti uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Tinha perdido tanto. Meu casamento, minha casa, quase minha dignidade. Mas de alguma forma, ganhei algo mais valioso no processo. Um propósito, uma comunidade. E talvez olhando para Laura enquanto ela contava animadamente seus planos para o futuro, algo mais. O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. "Você venceu esta rodada", disse a voz de Vanessa, fria e controlada, mas com uma nota de raiva mal contida. Mas não acabou. Longe disso. "O que você quer, Vanessa?" que perguntei cansado. "Quero que você saiba que isto é apenas um contratempo. Tenho recursos, conexões. Encontrarei outra maneira." "Por que é tão importante?" se perguntei. "Por que este prédio? Por que este bairro?" Houve uma pausa e por um momento pensei que ela não responderia. "Porque você não merece", ela finalmente disse, sua voz baixa. "Você não merece este sucesso, esta segunda chance. Você deveria ter permanecido no fundo do poço onde eu te deixei." "Onde você me deixou?" repeti, a compreensão me atingindo. "Você planejou tudo desde o início, não foi? Desde antes de Diana ficar doente. Você sempre foi muito lento, Samuel", ela disse e desligou. Coloquei o telefone na mesa, minha mente processando o que acabara de ouvir. "O que foi?" perguntou Laura, notando minha expressão. "Vanessa", eu disse. "Ela acabou de admitir que planejou tudo.
Não foi apenas sobre pegar o que sobrou depois que Diana ficou doente. Ela orquestrou tudo desde o início. O quê? Por quê? Balancei a cabeça. Não sei, mas vou descobrir. E naquele momento percebi que nossa vitória, por maior que fosse, era apenas o começo. Vanessa havia revelado que isso ia além de negócios, além de dinheiro. Era pessoal, profundamente pessoal. E se eu quisesse realmente proteger o que havíamos construído, a cafeteria, o prédio, nossa comunidade, precisava descobrir por quê. Na manhã seguinte, a notícia da suspensão do projeto de Vanessa foi a manchete do jornal local. O escândalo de propina havia explodido, com fotos de documentos vazados e mensagens comprometedoras. A secretária de obras estava sendo investigada. 3 inspetores foram afastados e o nome de Vanessa estava em toda parte. A cafeteria estava lotada. Pessoas entravam para discutir as notícias, para dar os parabéns, para simplesmente fazer parte do momento. Laura mal conseguia acompanhar os pedidos, então arregacei as mangas e fui ajudá-la atrás do balcão. Você não precisa fazer isso, ela protestou. Somos uma equipe, lembra? Respondi, já preparando um café com leite. Trabalhamos lado a lado durante a manhã toda, ocasionalmente nossos braços se tocando, trocando sorrisos cúmplices a cada novo cliente que entrava e comentava sobre a queda de Vanessa. Mas enquanto servia cafés e conversava com os clientes, minha mente continuava voltando para as palavras de Vanessa na noite anterior. Por que ela me odiava tanto? O que eu tinha feito para merecer tal vingança? Durante uma breve pausa no movimento, contei a Laura sobre minha conversa com Vanessa. Você disse que ela mencionou que planejou tudo desde o início? Perguntou Laura, franzindo a testa. Sim, mas não entendo o que tudo significa. Por que ela se importaria tanto em destruir a vida de um cara comum como eu? Laura pensou por um momento. Tá, se não for sobre você diretamente. E se for algo mais profundo? Como o quê? Não sei, mas ódio desse tipo geralmente tem raízes profundas. Naquela tarde, liguei para Carlos e contei sobre a ligação de Vanessa. Isso é estranho, ele concordou. Conheço vocês dois desde antes do seu casamento com Diana e nunca notei nada de especial entre você e Vanessa. Ela sempre foi fria, claro, mas não abertamente hostil. Você acha que pode ser só inveja? Que ela não suporta me ver tendo sucesso depois de tudo o que aconteceu? Talvez, disse Carlos. Mas parece algo mais pessoal. Você disse que ela mencionou que você não merecia o sucesso, como se ela estivesse fazendo justiça de alguma forma. Justiça. A palavra ficou comigo. Que injustiça Vanessa poderia sentir que eu tinha cometido? Contra ela? Depois de desligar com Carlos, fui até o pequeno arquivo que mantinha no escritório. Dentro havia todos os documentos relacionados à herança, à batalha legal com Diana e Vanessa, e aos documentos originais do prédio que Gregório me entregara. Comecei a folhear os papéis, não sabendo exatamente o que procurava. Entre os documentos, encontrei a carta manuscrita de Leonardo. Li novamente suas palavras simples. Samuel, nunca te conheci, mas sei que seu pai criou um homem bom. Isso agora é seu. Não desperdice. Leonardo. Virei o papel, examinando-o como se pudesse revelar algum segredo oculto. Nada. Mas então notei algo no envelope original. Um pequeno envelope dentro dele que eu não tinha aberto antes. Dentro havia uma foto antiga em preto e branco de 3 homens jovens em frente a um prédio. Virei a foto e vi uma anotação a lápis. Leonardo, Antônio e Jorge, 1970. Antônio era o nome do meu pai. Mas quem era Jorge? Peguei o telefone e liguei para Gregório. Gregório, você sabe algo sobre um homem chamado Jorge que poderia ter sido associado ao meu tio Leonardo? Jorge? Gregório pareceu pensar. Ah, sim, Jorge Camargo. Ele e Leonardo eram sócios na gráfica original. Por quê? Você sabe o que aconteceu com ele? Infelizmente não. Leonardo raramente falava sobre o passado. Sei apenas que eles tiveram um desentendimento. Algo relacionado ao prédio, se não me engano. Por que a pergunta? Estou tentando entender por que Vanessa está tão determinada a obter este prédio específico. Acho que pode haver algo mais nessa história. Bem, eu poderia consultar os registros antigos do prédio, ver se encontro alguma conexão.
Eu agradeceria, eu disse. Desliguei e fiquei contemplando a foto. 3 homens sorridentes, braços nos ombros uns dos outros, em frente ao prédio que agora era meu. Meu pai no centro, mais jovem do que eu jamais o tinha visto em fotos. Peguei o telefone novamente e liguei para minha mãe. Ela se mudara para Florianópolis após a aposentadoria e nós não conversávamos com tanta frequência quanto devíamos. Mãe, você conheceu um homem chamado Jorge Camargo? Ele era sócio do tio Leonardo na gráfica. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Samuel, por que você está perguntando sobre Jorge? É uma longa história. Estou tentando entender por que a irmã de Diana está tão obcecada em comprar o prédio que herdei do tio Leonardo. Outro silêncio. Jorge Camargo era o pai de Vanessa, minha mãe finalmente disse. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O quê? Eu consegui dizer. Ele e Leonardo eram sócios iguais na gráfica, melhores amigos desde a infância. Seu pai também era próximo deles, embora fosse alguns anos mais novo. Os 3 construíram aquele negócio do zero. O que aconteceu? Minha mãe suspirou. Foi há muito tempo, Samuel. Algumas histórias é melhor deixar no passado. Mãe, por favor, preciso saber. Vanessa está fazendo de tudo para tomar este prédio de mim. Tudo bem, ela disse após uma pausa. Em meados dos anos 80, o bairro estava começando a se valorizar. Um grupo de incorporadores fez uma oferta pelo prédio. Uma oferta muito boa. Jorge queria vender. Ele tinha 2 filhas pequenas para sustentar, Vanessa e sua irmã, e estava enfrentando dificuldades financeiras. Mas Leonardo se recusou. Ele amava aquele lugar, tinha construído com as próprias mãos. Eles discutiram feio. E então? Seu pai ficou do lado de Leonardo. Os 3 eram sócios iguais, então Jorge foi voto vencido. Ele ficou furioso, sentiu-se traído. As coisas escalaram. Jorge acusou Leonardo de manipular os livros contábeis, de roubar da empresa. Era mentira, claro, mas ele estava desesperado. O que aconteceu depois? Leonardo e seu pai conseguiram reunir dinheiro suficiente para comprar a parte de Jorge. Foi um preço justo, mas muito abaixo do que ele teria recebido se tivessem vendido para os incorporadores. Jorge considerou isso como um roubo. Semanas depois, ele sofreu um ataque cardíaco. Morreu antes de chegar ao hospital. Fiquei em silêncio, processando a história. Vanessa tinha apenas 17 anos na época, continuou minha mãe. Ela idolatrava o pai. Na cabeça dela, Leonardo e seu pai haviam roubado o futuro de sua família. Haviam matado seu pai. Ela culpou os 2 pelo resto da vida. E Diana? Como ela se encaixa nisso? Diana era apenas uma criança quando tudo aconteceu. Duvido que ela saiba da história completa. Mas Vanessa nunca esqueceu, nunca perdoou. Então, quando eu me casei com Diana, foi provavelmente um choque para Vanessa, a irmã dela se casando com o filho de um dos homens que ela culpava pela morte do pai. Não me surpreende que ela nunca tenha gostado de você, mesmo sem você saber o porquê. E agora, o prédio que pertencia em parte ao pai dela acabou nas minhas mãos. Exatamente, disse minha mãe. Na cabeça dela, deve parecer que a história está se repetindo. A família dela sendo privada do que ela considera o seu direito de nascença. Depois que desliguei, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo. Finalmente, muitas coisas faziam sentido. O ódio de Vanessa, sua obsessão pelo prédio, sua determinação em destruir minha vida. Para ela, não era apenas um prédio. Era o legado de seu pai. A representação física de uma injustiça que ela acreditava ter sofrido. E agora, esse legado estava nas mãos do filho de um dos homens que ela culpava pela morte do pai. No fundo, Vanessa era apenas uma garota que perdera o pai cedo demais, que crescera com raiva e um sentimento de traição. Assim como eu era apenas um homem tentando reconstruir minha vida após perder quase tudo. Contei a Laura o que havia descoberto quando ela subiu após o fechamento da cafeteria. Meu Deus, ela disse, sentando-se ao meu lado. Isso explica muita coisa. Sim, eu disse, e também complica tudo. Não é apenas uma disputa comercial. Para Vanessa é sobre justiça, é sobre vingança. E o que você vai fazer com essa informação?
Olhei para a foto dos 3 homens jovens e sorridentes. Não sei. Parte de mim entende a dor dela agora. Ela perdeu o pai jovem, cresceu acreditando que ele havia sido traído por seus melhores amigos. Mas isso justifica o que ela fez com você? O que tentou fazer com este prédio, com a cafeteria? Não, eu disse. Não justifica, mas ajuda a entender. Laura pegou minha mão. Seu toque era quente, reconfortante. Você é um homem bom, Samuel. A maioria das pessoas, após tudo o que você passou, estaria consumida pela amargura, mas você ainda consegue sentir empatia. Olhei para nossas mãos juntas, sentindo uma conexão que ia além da nossa parceria comercial. Laura havia se tornado algo mais para mim, uma amiga, uma confidente, talvez algo mais profundo que eu ainda não estava pronto para nomear. Obrigado, eu disse, mas ainda não sei como lidar com Vanessa. Ela não vai simplesmente desistir. Não, provavelmente não, mas agora você tem algo que não tinha antes. O quê? Compreensão. Você conhece a motivação dela. Isso te dá uma vantagem. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pelo meu apartamento, pensando na história de Vanessa, de seu pai, de como tudo estava interligado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Era quase como se este prédio, este pedaço de São Paulo, estivesse destinado a ser o palco para o desenrolar de dramas familiares através das gerações. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Gregório. Samuel, encontrei algo nos registros antigos que você deveria ver. 1 hora depois, eu estava em seu escritório, olhando para documentos amarelados da década de 1980. Aqui, disse Gregório, apontando para um contrato. Este é o acordo original entre Leonardo, seu pai, e Jorge Camargo. Eles eram sócios iguais, cada um com 1/3 da gráfica e do prédio. Examinei o documento, vendo as assinaturas dos 3 homens na última página. E aqui, continuou, Gregório mostrando outro documento, está o acordo de compra da parte de Jorge pelos outros 2. Foi feito exatamente 1 semana antes da morte dele. Olhei para o valor da transação. Era considerável para a época, mas como minha mãe havia dito, provavelmente muito menos do que o que Jorge teria recebido se tivessem vendido o prédio inteiro. Mas isso é o mais interessante, disse Gregório, puxando um 3º documento. Este é o testamento de Leonardo. Ele modificou apenas 2 semanas antes de falecer. O testamento tinha várias páginas, mas Gregório apontou para uma cláusula específica. Deixo minha propriedade localizada na Rua das Flores, 12 Centro, São Paulo, registrada sob o número 47.829, para meu sobrinho Samuel Oliveira, com a condição expressa de que, se ele desejar vender a referida propriedade, deve primeiro oferecer metade do valor de mercado atual a Vanessa Camargo ou seus descendentes diretos, como restituição parcial pelo acordo injusto feito com seu pai Jorge Camargo, do qual me arrependo profundamente. Olhei para Gregório atordoado. Ele se arrependeu? Parece que sim. E queria fazer as pazes, mesmo que postumamente. Mas a coisa estranha é que esta cláusula nunca foi comunicada a você quando recebeu a herança. Foi como se alguém a tivesse removido do processo. Como isso é possível? Gregório parecia desconfortável. Bem, eu fui o executor do testamento e recebi instruções específicas da antiga advogada de Leonardo para omitir essa parte. Ela disse que era a vontade dele. Você tem certeza? Na época não questionei. Ela era respeitada na comunidade jurídica, mas olhando para trás deveria ter verificado melhor. Quem era essa advogada? Gregório olhou para seus arquivos. Tassilena Vargas. O nome não significava nada para mim. Ela ainda está viva? Podemos falar com ela? Infelizmente não. Ela faleceu há 2 anos. Sentei-me tentando processar tudo. Então Leonardo realmente queria que eu desse metade do valor do prédio a Vanessa. Parece que sim. Ele tentou corrigir o que considerava uma injustiça, mesmo depois de sua morte. E alguém interferiu. Sim, a questão é, quem se beneficiaria com isso? Saí do escritório de Gregório com mais perguntas do que respostas. Por que alguém bloquearia a tentativa de Leonardo de compensar Vanessa? E quem poderia fazer isso? No caminho de volta ao prédio, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a repórter que havia escrito a matéria sobre nosso conflito com Vanessa.
Senhor Oliveira, estou fazendo uma reportagem de acompanhamento sobre o caso da VCJ Investimentos e tenho algumas informações que podem ser de seu interesse. Que tipo de informações? Descobri que Vanessa Camargo tem uma sócia silenciosa em seu grupo de investimentos. Alguém que forneceu grande parte do capital inicial e continua sendo uma importante fonte de financiamento. Quem? Seu nome é Helena Vargas Júnior. Senti um calafrio. Filha de Helena Vargas? A repórter pareceu surpresa. Sim, como soube. É uma longa história. O que mais você descobriu sobre ela? Não muito ainda. Ela é bastante reservada, mas parece que ela e Vanessa têm uma conexão que vai além dos negócios. Elas cresceram juntas, frequentaram a mesma escola. Agradeci à repórter e desliguei, minha mente trabalhando rapidamente. A filha da advogada que havia removido a cláusula do testamento era sócia de Vanessa. E isso não podia ser coincidência. Voltei ao prédio e encontrei Laura na cafeteria, servindo os últimos clientes do dia. Preciso te contar algo, eu disse assim que ela terminou. Levei-a para o meu escritório e expliquei tudo, a cláusula oculta no testamento, a advogada que a omitiu, a conexão entre sua filha e Vanessa. Isso é complicado, disse Laura após ouvir tudo. Sim, e agora não sei o que fazer. Por um lado, sinto que devo a Vanessa algo, já que era claramente o desejo de Leonardo. Por outro lado, depois de tudo o que ela fez, você não deve a ela nada, disse Laura firmemente. Ela manipulou sua esposa, tentou tirar tudo de você e agora está tentando destruir algo que construímos juntos. O fato de Leonardo ter se sentido culpado no fim da vida não apaga as ações dela. Olhei para Laura, surpreso com sua veemência. Você realmente se importa com este lugar, não é? É mais do que o lugar, ela disse, e havia algo vulnerável em seus olhos. É o que construímos aqui. É você, Samuel. Não tive tempo de processar o que aquelas palavras significavam, porque meu telefone tocou. Era Vanessa. Você deve estar se sentindo muito esperto agora, ela disse quando atendi, com o projeto parado e minha reputação arruinada. Na verdade, estou curioso, respondi, sobre por que você nunca me contou sobre a cláusula no testamento de Leonardo. Houve um momento de silêncio. Que cláusula? Aquela em que ele queria que eu te oferecesse metade do valor do prédio. A que foi misteriosamente removida pela doutora Vargas. Outro silêncio mais longo desta vez. Como você descobriu isso? E a voz de Vanessa tinha perdido um pouco de sua arrogância habitual. Isso importa? O ponto é que sei. Sei sobre seu pai, sobre a disputa com Leonardo e meu pai, sobre como você culpa os dois pela morte dele. E sei que Helena Vargas Júnior é sua sócia. Você não sabe nada, Vanessa cuspiu, mas parecia abalada. Sei o suficiente. Sei que você poderia ter simplesmente me procurado quando soube da herança. Poderia ter contado sua história, mostrado a cláusula do testamento. Eu provavelmente teria concordado com os termos. Em vez disso, você orquestrou um esquema elaborado para me destruir, usando sua própria irmã como peão. Você não merecia esse prédio, ela disse, sua voz agora trêmula de raiva. Não era seu direito. Talvez não. Mas também não era seu direito brincar com a vida das pessoas como fez. Diana quase morreu, sabia? O câncer dela era real, não parte do seu plano. Ela poderia ter morrido enquanto você a manipulava para seus propósitos. Eu não... Pela primeira vez, Vanessa parecia sem palavras. Encontre-me amanhã no café, às 10, eu disse. Acho que está na hora de colocarmos todas as cartas na mesa. Desliguei sem esperar resposta. Laura me olhava com uma mistura de preocupação e admiração. Você realmente vai se encontrar com ela? Ela perguntou. Sim, é hora de acabar com isso, de uma vez por todas. Tenha cuidado, Laura disse, apertando minha mão. Ela é perigosa. Não tenho mais medo dela, eu disse, e percebi que era verdade. Vanessa havia sido um espectro em minha vida por tempo demais. Um símbolo de tudo que havia perdido. Mas agora, olhando para Laura, para o que havíamos construído juntos, percebi que tinha mais a ganhar do que a perder. Qualquer que fosse o resultado do encontro de amanhã, estava pronto para encerrar este capítulo e começar o próximo. Você quer que eu esteja lá? Perguntou Laura. Sim, eu disse, apertando sua mão de volta. Quero que você esteja lá, porque algumas batalhas não precisamos lutar sozinhos.
E algumas histórias, não importa quão dolorosas, precisam ser ouvidas para que possamos finalmente seguir em frente. Na manhã seguinte, a cafeteria estava quieta. Laura havia colocado um aviso de fechado para evento privado na porta, mas manteve as cortinas abertas para que a luz natural inundasse o espaço. Sentei-me em uma mesa no centro, 2 xícaras de café na minha frente esperando. Laura estava atrás do balcão, nervosamente reorganizando pacotes de café que já estavam perfeitamente alinhados. Carlos, que eu havia chamado como apoio moral e testemunha, estava sentado em um canto, folheando uma revista sem realmente lê-la. Gregório chegou alguns minutos antes das 10 horas, carregando uma pasta de documentos. Trouxe tudo o que conseguia encontrar sobre o testamento e os acordos originais, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. Obrigado, eu disse. Não sei se isso vai ajudar, mas é bom estar preparado. Às 10 horas em ponto, a porta da cafeteria se abriu. Vanessa entrou, usando um terno escuro e impecável que gritava poder e dinheiro. Ela parecia mais pálida do que o normal, com olheiras visíveis sob os olhos maquiados. Atrás dela vinha uma mulher que eu nunca tinha visto antes, talvez da mesma idade de Vanessa, com cabelos castanhos presos em um coque severo e olhos frios e calculistas. Helena Vargas Jr. Presumir Samuel? Vanessa acenou friamente. Seus olhos percorreram a cafeteria, notando Carlos e Laura. Vejo que trouxe reforços. Assim como você, respondi, olhando para sua acompanhante. Vanessa não se deu ao trabalho de fazer apresentações. Ela simplesmente puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente. Helena permaneceu em pé atrás dela como uma sentinela. Você disse que queria conversar, Vanessa disse. Estou aqui, fale. Peguei a pasta que Gregório havia trazido e a abri lentamente. Eu queria entender por quê, eu disse. Por que tanto ódio? Por que tanta determinação em me destruir? Agora acho que sei. Coloquei a foto dos 3 homens jovens sobre a mesa. Seu pai, Jorge Camargo. Meu pai, Antônio. E Leonardo, meu tio, sócios, amigos, até que algo deu errado. Os olhos de Vanessa se fixaram na foto. Por um momento, sua máscara de frieza vacilou, e pude ver a menina de 17 anos que havia perdido o pai muito cedo. Eles traíram meu pai, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Forçaram-no a vender sua parte por uma ninharia quando ele estava desesperado. Uma semana depois, ele teve um ataque cardíaco. Eu o encontrei no chão da cozinha. Chamei a ambulância, mas era tarde demais. Senti uma pontada de compaixão apesar de tudo. Sinto muito, eu disse, e realmente sentia. Deve ter sido horrível para você. Poupe-me da sua falsa simpatia, ela retrucou, recuperando sua compostura. Você é filho do seu pai. Carrega o mesmo sangue traidor. Meu pai nunca me falou sobre Jorge, eu disse, nem sobre a disputa, nem sobre o prédio. Só descobri tudo isso depois que você começou sua campanha contra mim. Conveniente, ela comentou. Coloquei outro documento sobre a mesa, a cláusula do testamento de Leonardo. Você sabia sobre isso? Vanessa olhou para o papel, então para Helena, que permaneceu impassível. Claro que sabia, disse. Helena, falando pela primeira vez. Sua voz era precisa, como a de uma professora acostumada a dar palestras. Minha mãe me contou sobre a cláusula. Leonardo queria compensar a família Camargo pelo que considerava um negócio injusto. Então, por que foi removida do testamento oficial? Perguntei olhando diretamente para Helena. Por que sua mãe a omitiu quando eu recebi a herança? Helena sorriu, um sorriso frio que não chegava aos seus olhos. Minha mãe era uma profissional. Ela cumpria as instruções de seus clientes. Leonardo era o cliente dela, apontei. Sim, mas ele morreu. Depois disso, ela recebeu novas instruções. De quem? E perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Helena simplesmente deu de ombros, recusando-se a elaborar. Seu pai, disse Vanessa, seus olhos nunca deixando meu rosto. Antônio visitou o escritório de Helena Senhor no dia seguinte à morte de Leonardo. Trouxe um novo documento, supostamente assinado por Leonardo em seu leito de morte, revogando a cláusula sobre mim. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu pai? Tinha sido meu pai quem bloqueou a tentativa de Leonardo de compensar Vanessa? Você tem prova disso? Rai perguntou Gregório falando pela primeira vez.
Apenas o testemunho de minha mãe, disse Helena. Ela me contou tudo anos depois, quando estava doente. Disse que sempre se arrependeu de ter aceitado o documento, que suspeitava que a assinatura era falsificada. Mas seu pai era um homem poderoso na comunidade. Senhor Oliveira, e minha mãe era uma profissional solitária tentando construir uma reputação. Olhei para os documentos espalhados na mesa, tentando absorver esta nova informação. Meu pai tinha falsificado um documento para impedir que Vanessa recebesse o que Leonardo queria que ela tivesse. Por que ele faria isso? E perguntei mais para mim mesmo do que para os outros. Por dinheiro, claro, disse Vanessa amargamente. Por que mais? O prédio era valioso. Se tornava mais valioso a cada ano. Seu pai não queria abrir mão de nada. Não, eu disse, balançando a cabeça. Deve haver mais. Meu pai não era ganancioso. Ele trabalhou na mesma fábrica por 40 anos. Vivíamos modestamente. Se fosse por dinheiro, ele teria vendido o prédio há muito tempo. Talvez houvesse outro motivo, sugeriu Carlos gentilmente. Algo relacionado à honra de Leonardo. Ou talvez, disse Laura aproximando-se da mesa, houvesse outra peça nesse quebra-cabeça. Todos olhamos para ela. Estive pesquisando um pouco sobre a história deste prédio, ela continuou. Falei com alguns dos clientes mais antigos da cafeteria, pessoas que moravam no bairro na época da gráfica. Um deles mencionou que Jorge Camargo tinha alguns associados questionáveis. O que isso significa? Perguntou Vanessa, seu tom repentinamente defensivo. Significa que havia rumores de que seu pai devia dinheiro a pessoas perigosas, disse Laura diretamente. Que ele estava considerando vender sua parte do negócio para pagar essas dívidas, mesmo que isso significasse que Leonardo e Antônio perderiam o controle do prédio. Isso é absurdo. Vanessa se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Você está inventando mentiras sobre meu pai agora? Não estou inventando nada, disse Laura calmamente. Estou apenas compartilhando o que ouvi. E, se for verdade, explicaria por que Leonardo e Antônio estavam tão desesperados para comprar a parte de Jorge. Não para roubá-lo, mas para proteger o prédio e o negócio que construíram juntos. Vanessa parecia prestes a gritar com Laura, mas Helena colocou uma mão em seu ombro, acalmando-a. Se isso for verdade, disse Helena, sempre a voz da razão, ainda não explica por que Antônio falsificou a revogação da cláusula. Se Leonardo queria compensar Jorge, mesmo postumamente, por que interferir? Olhei para a foto dos 3 homens jovens novamente, tentando imaginar o que havia acontecido entre eles. Que segredos levaram ao rompimento de sua amizade, à morte prematura de Jorge e à culpa aparente que Leonardo carregou até seu próprio fim. Talvez meu pai quisesse proteger a mim, eu disse lentamente, uma nova compreensão começando a se formar. Se Leonardo deixasse explicitamente metade do valor do prédio para Vanessa, isso poderia parecer uma admissão de culpa, uma confissão de que eles, de alguma forma, causaram a morte de Jorge. E daí? Perguntou Vanessa. Eles eram culpados. Aos olhos da lei, não, disse Gregório. Eles compraram legitimamente a parte de seu pai. Se ele teve um ataque cardíaco depois, foi uma tragédia, mas não um crime. A menos que houvesse mais na história, disse Helena, seus olhos calculistas avaliando cada um de nós. A menos que Jorge tivesse ameaçado expor algo sobre Leonardo e Antônio, algo que eles não queriam que viesse à tona. Um silêncio tenso caiu sobre a cafeteria enquanto todos consideravam essa possibilidade. O que quer que tenha acontecido entre eles, eu finalmente disse, aconteceu há quase 4 décadas. Todos os principais envolvidos já se foram. Estamos lutando guerras que não são nossas, Vanessa. Essa guerra é minha, ela disse firmemente. Foi minha desde que encontrei meu pai caído naquele chão de cozinha. E o que você ganhou com ela? E perguntei. Usou sua própria irmã como peão. Manipulou-a durante sua batalha contra o câncer. Destruiu nosso casamento. E para quê? Para tentar tomar um prédio que, pelo que sabemos, seu pai pode ter tentado vender para pessoas perigosas. Vanessa ficou em silêncio, seus olhos baixos. Há uma coisa que não entendo, disse Carlos. Se você sabia sobre a cláusula no testamento, por que não simplesmente abordou Samuel diretamente quando ele herdou o prédio?
Por que todo esse esquema elaborado com Diana? Vanessa e Helena trocaram olhares. Não queríamos apenas metade do valor, admitiu Helena. Queríamos o prédio inteiro. Sempre foi sobre o prédio. Por quê? E perguntei. É apenas um prédio antigo. Há dezenas como ele em São Paulo. Não é apenas um prédio, disse Vanessa, sua voz subitamente carregada de emoção. É o legado do meu pai. É tudo o que sobrou dele. E a outra coisa, me acrescentou Helena, mais prática. Acreditamos que há algo escondido aqui. Algo valioso. Do que você está falando? Helena tirou um papel dobrado de seu bolso e o colocou sobre a mesa. Era uma carta escrita à mão, o papel amarelado pelo tempo. Esta é uma carta que Jorge escreveu para minha mãe pouco antes de morrer, ela explicou. Ele era cliente dela também, sabia? Ele menciona um tesouro, escondido nas paredes do prédio. Algo que nem Leonardo nem Antônio conheciam. Peguei a carta e a li rapidamente. Era vaga, febricitante. As palavras de um homem possivelmente à beira de um colapso. Mencionava um seguro que ele havia escondido, onde ninguém pensaria em procurar, mas não dava detalhes específicos. Você acha que há um tesouro literal escondido neste prédio? Perguntei cético. Ou documentos, disse Helena. Ou evidências. Algo que Jorge considerava valioso o suficiente para esconder. E vocês querem o prédio para poder procurar, concluí. Inicialmente sim, admitiu Vanessa. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais me convencia de que simplesmente era justo. Este prédio deveria ter sido parcialmente meu. Se meu pai não tivesse sido forçado a vender sua parte, eu teria herdado 1/3 dele. Olhei ao redor da cafeteria, para o espaço que Laura havia transformado em um centro comunitário vibrante, para as paredes que Carlos e eu havíamos pintado com nossas próprias mãos, para as pessoas reunidas ao redor da mesa, pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. Vanessa, eu disse, olhando diretamente para ela, o que aconteceu com seu pai foi uma tragédia. E talvez Leonardo e meu pai não tenham agido da maneira mais honrada, mas isso não justifica o que você fez comigo, com Diana, com todas as pessoas cuja vida você tentou destruir. Ela manteve meu olhar firmemente, mas pude ver algo vacilando em seus olhos. O que você sugere, então? Ela perguntou. Respirei fundo. Sugiro que respeitemos a vontade original de Leonardo. R$500 mil, metade do valor atual do prédio. É seu, sem condições. Helena deu um passo à frente, os olhos brilhando com interesse. E o suposto tesouro? Se houver algo escondido neste prédio, podemos procurar juntos, eu disse. O que quer que encontremos, dividimos igualmente. Por que faríamos isso? Perguntou Vanessa desconfiada. Por que você dividiria qualquer coisa conosco depois de tudo o que aconteceu? Porque não sou meu pai, eu disse simplesmente. Nem você é o seu. Somos apenas pessoas tentando dar sentido às decisões que outros tomaram muito antes de termos qualquer participação na história. Vanessa me estudou por um longo momento, seu rosto indecifrável. E se não houver tesouro nenhum? Ela finalmente perguntou. Se for apenas a imaginação febril de um homem à beira da morte? Então pelo menos teremos encerrado este capítulo. Poderemos seguir em frente. Vanessa olhou para Helena, que deu um pequeno aceno. R$500 mil, Vanessa repetiu. E qualquer coisa encontrada no prédio dividimos igualmente. Sim. E o processo contra minha empresa? As acusações de propina? Não posso fazer nada quanto a isso, eu disse honestamente. Isso está nas mãos da justiça agora. Helena tocou o braço de Vanessa. É um risco que teremos que correr. Podemos negociar um acordo, contratar bons advogados. Vanessa assentiu lentamente. Tudo bem, ela disse finalmente. Eu aceito seus termos. Estendi minha mão sobre a mesa. Após um momento de hesitação, Vanessa a apertou. Seu aperto era firme, seus olhos ainda cautelosos, mas havia algo diferente neles agora. Uma espécie de resolução. Talvez até um vislumbre de alívio. Gregório rapidamente redigiu um documento simples, delineando nosso acordo. Todos nós o assinamos, eu, Vanessa, Helena com Carlos e Laura como testemunhas. Quando começamos a procurar, perguntou Helena, sempre prática. Que tal agora? Sugeri. O prédio está aqui. Estamos todos aqui. Laura sorriu. Vou fazer mais café.
Tenho a sensação de que será um longo dia. Enquanto ela se afastava, Carlos me deu um tapinha nas costas. Tem certeza disso, Samuel? R$500.000 é muito dinheiro. Tenho certeza, eu disse. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre fazer o que é certo. Finalmente. Passamos o resto do dia examinando o prédio metodicamente, começando pelo porão. Helena havia trazido uma planta original do edifício, mostrando como ele era antes das renovações. Vanessa, surpreendentemente, revelou-se uma investigadora meticulosa, atenta a cada detalhe, cada rachadurinha na parede, cada tábua solta no chão. Laura nos manteve abastecidos com café e sanduíches, ocasionalmente oferecendo suas próprias sugestões sobre onde procurar. Carlos usou seus conhecimentos de construção para identificar áreas que poderiam ter sido modificadas ou escondidas durante renovações anteriores. Às 5 da tarde, estávamos todos exaustos e sujos, mas não havíamos encontrado nada além de canos antigos e alguns ratos assustados. Estávamos prestes a encerrar o dia quando Helena notou algo estranho em uma das paredes do porão. Essa parede, ela disse batendo nela com os nós dos dedos, soa diferente das outras. Carlos pegou uma lanterna e examinou a área mais de perto. Ela tem razão. Esta seção parece mais nova, como se tivesse sido reconstruída em algum momento. Vanessa se aproximou, seu cansaço momentaneamente esquecido. Podemos abrir? Olhei para a parede, para as pessoas ao meu redor, para todo o caminho que havíamos percorrido para chegar a este momento. Vamos abrir, eu disse. Carlos buscou algumas ferramentas e começou a trabalhar na parede, cuidadosamente removendo tijolos um por um. Depois de vários minutos, ele parou. Tem algo aqui, ele disse, sua voz tensa com excitação. Ele alcançou o espaço atrás dos tijolos e retirou um pacote envolto em plástico. Era uma caixa de metal do tamanho de um livro, selada com fita adesiva antiga e amarelada. Todos nos reunimos ao redor, enquanto ele a colocava sobre uma mesa improvisada. Ninguém falou, mas pude sentir a tensão no ar, décadas de segredos e ressentimentos, culminando neste momento singular. Quem deve abri-la? Perguntou Laura, olhando de mim para Vanessa. Vanessa e eu trocamos olhares. Juntos, ela disse, e pela primeira vez não havia hostilidade em sua voz. Lado a lado, Vanessa e eu removemos a fita adesiva e abrimos a tampa da caixa. Dentro, havia um envelope grosso e um objeto envolto em veludo. Vanessa pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu. Dentro havia um maço de documentos antigos, fotografias, cartas e o que parecia ser uma escritura. São os documentos originais da sociedade, ela disse, sua voz quase um sussurro. Há cartas entre meu pai e Leonardo. Ela começou a ler uma das cartas, seus olhos se arregalando à medida que absorvia o conteúdo. Leonardo sabia, ela finalmente disse, olhando para mim com uma expressão de choque. Ele sabia sobre as dívidas do meu pai, sobre as pessoas a quem ele devia dinheiro. Ele tentou ajudar, ofereceu-se para pagar as dívidas em troca da parte de meu pai na gráfica. Então não foi uma traição, eu disse. Foi uma tentativa de salvamento. Meu pai recusou, continuou Vanessa, ainda lendo. Ele estava planejando vender para alguém chamado Mendes, por 3 vezes o valor que Leonardo e seu pai ofereceram. Mendes? Me perguntou Carlos, franzindo a testa. Como em Augusto Mendes? Todos olhamos para ele. Augusto Mendes era notório nos anos 80, explicou Carlos. Uma espécie de gangster imobiliário. Comprava propriedades, expulsava os inquilinos, reconstruía para maximizar o lucro. Frequentemente usava métodos questionáveis, às vezes violentos. Então meu pai e Leonardo estavam tentando proteger o prédio, eu disse, tentando impedir que caísse nas mãos de alguém que o destruiria. Vanessa continuou lendo as cartas, seu rosto passando por uma série de emoções, choque, confusão, tristeza. Meu pai estava desesperado, ela finalmente disse. Essas cartas, ele admite que pegou emprestado dinheiro da gráfica, grandes quantias, para pagar jogos de azar. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele estava roubando deles, Samuel, de seus melhores amigos. Enquanto Vanessa processava essa revelação, peguei o objeto envolto em veludo. Desembrulhando-o cuidadosamente, encontrei uma caixa de joias antiga. Dentro, para meu espanto, havia um colar com um grande diamante. O que é isso?
E perguntou Helena, inclinando-se para ver melhor. Junto com o colar havia um pequeno cartão amarelado pela idade. Nele, em uma caligrafia elegante, estava escrito: para minha querida Elisa, com todo o meu amor, Jorge. Elisa era minha mãe, disse Vanessa, sua voz quase inaudível. Ela morreu quando eu tinha 5 anos, câncer. Seu pai guardou isso para você, eu disse gentilmente. Ele deve ter escondido aqui para mantê-lo seguro de seus credores. Vanessa pegou o colar com mãos trêmulas, o diamante cintilando mesmo na luz fraca do porão. Todo esse tempo, ela murmurou. Todo esse tempo eu odiei os homens errados. Ninguém falou por um longo momento. O peso da história, das verdades agora reveladas, pairava sobre todos nós. E agora? Ele perguntou Laura finalmente. Olhei para Vanessa, que ainda segurava o colar de sua mãe como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Talvez fosse. Agora, eu disse, começamos de novo. O rosto de Vanessa estava molhado com lágrimas silenciosas, anos de raiva e ressentimento finalmente encontrando liberação. Eu estava tão certa, ela disse, tão certa de que conhecia a verdade. Todos nós acreditamos nas histórias que contamos a nós mesmos, eu disse. Até que algo ou alguém nos force a olhar mais profundamente. Estendi minha mão para ela novamente, não como um gesto de negócios desta vez, mas como um oferecimento de paz. Após um momento, ela a aceitou. E ali, no porão empoeirado de um prédio antigo no centro de São Paulo, algo mudou. Não apenas entre nós, mas dentro de cada um de nós. O peso do passado, das mágoas acumuladas por gerações, começou a se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. O verdadeiro tesouro. Percebi. Não era o colar ou os documentos. Era a verdade. A chance de começar de novo, com os olhos abertos e o coração menos pesado. Olhei para Laura, que me observava com um sorriso suave, seus olhos brilhando com algo que agora eu podia reconhecer. Estávamos todos conectados por este lugar, por esta história, e agora, finalmente, poderíamos escrevê-la juntos.